Então, boa tarde, né? Porque já é 20 para uma. Meu nome é Rosilene, sou psicóloga desde 2003 pela Universidade Federal do Paraná. Em 2005 consegui o credenciamento com a Polícia Federal para avaliação para porte e manuseio de arma de fogo. Sou especialista em avaliação psicológica em concursos públicos. Tenho especialização em psicologia das organizações e do trabalho pela Universidade Federal do Paraná. E também, desde 2018, também sou advogada. Primeira pergunta já foi respondida, né? Uhum. Segunda pergunta. Qual o maior mito que já escutou sobre avaliação psicológica? Qual atitude teria para desmistificá-lo? Olha, o que mais se fala, e principalmente por leigos, é que a avaliação psicológica depende da cara do avaliando. A psicóloga olha para a cara dele e reprova, né? E não é, a gente não está ali para isso, né? A avaliação, os testes são objetivos, nós somamos pontos, comparamos esses pontos com as tabelas de cada um dos manuais dos testes e ainda fazemos a entrevista, né? E na entrevista individual que a gente faz, justamente para tirar essas dúvidas, né, com relação ao controle emocional, reafirmar o que a gente encontra nos testes. Terceira pergunta. Caso já os tenha vivenciado, quais os maiores desafios éticos que você encontra ou encontrou nos processos de avaliação psicológica que realizou? Olha, que tem profissionais na nossa área mesmo, da psicologia para porte e manuseio de arma de fogo, que é condescendente. Isso quer dizer, ela não segue os parâmetros exigidos pelos manuais, isso quer dizer, ela procura passar as informações não muito de acordo, isso quer dizer, meio que dando resposta. E o pior erro ético que eu já vi acontecer, e eu já tive relato de vigilantes que me já contaram, eles extrapolam o horário no cada um do teste. O teste é 1 minuto, faz 2, 3, 4. Eu falei, qualquer um consegue dar a pontuação, né? Com muito mais tempo. Então, o pior erro ético que eu já vi na área é isso, né? Essa extrapolação de tempo, né? Com relação a cada um dos testes que são aplicados. Você costuma acompanhar os efeitos que a devolutiva da avaliação psicológica tem sobre o paciente? Realiza sessões de psicoterapia posteriormente, se necessário? Para porte e manuseio não é feito atendimento psicoterápico. A gente faz a devolutiva, né? Isso quer dizer, recebeu agora mesmo, né? Um pouco antes de vocês chegarem, eu acho. Tinha um rapaz que ele não conseguiu a pontuação. Eu chamo, falo, olha, no teste tal, você não conseguiu a pontuação mínima exigida pelo teste e você ficou inapto. Segundo a IN 78, que é a instrução normativa que regulamenta pela Polícia Federal o porte e manuseio de arma de fogo, ele não pode refazer hoje, ele tem que aguardar 30 dias e refazer daqui 30 dias. Então, essa devolutiva é única e exclusivamente informativa, né? Então, nós informamos para ele os motivos pelo qual ele não conseguiu essa pontuação e já damos o retorno. A partir daqui 30 dias, você pode retornar e refazer todos os testes novamente. De onde vêm as demandas solicitadas para a aplicação da avaliação psicológica? E é possível atender a todas elas? Sim, então, eu comecei pelo final, né? Sim, é possível atender a todas, né? Então, principalmente, eu tenho várias frentes de trabalho. Eu tenho os encaminhamentos que as escolas de vigilantes nos encaminham, então, eles passam uma relação, quando eles fazem lá todos os procedimentos para o candidato ser aluno, eles também passam os contatos, tem tais psicólogos que fazem avaliação, você pode procurar qualquer um deles para fazer a avaliação psicológica, que é o primeiro passo para entrar para ser vigilante, no curso de formação. O primeiro passo é ser aprovado na avaliação psicológica. Então, eles têm que levar o laudo nosso
para lá para conseguir fazer matrícula. Muito bem, então essa é a primeira demanda. A segunda demanda que eu faço é a avaliação para guardas municipais. Hoje eu sou responsável por 12 guardas municipais no estado do Paraná. Então, além de Curitiba e região metropolitana quase inteira, fiz a avaliação de Paranaguá, Pontal do Paraná, Paranaguá e Guaratuba, e Toledo, Foz do Iguaçu, Londrina são minhas. Então eu faço a revalidação. Então aí as escolas de formação de guardas é que me encaminham. Eu ganho por licitação, então eu sou a licitante, participo da licitação junto com outras empresas, ganho a licitação e aí eles vão agendando a avaliação conforme demanda deles. Então, ó, Rosilene, tipo agora no começo de outubro, eu vou a Londrina, já tenho uma autorização da PF para eu ir lá fazer essa avaliação com eles lá. Para você, quais fatores interferem na validade ou na fidedignidade dos resultados? Olha, começa pela instrução clara de cada um dos testes, né? Então, assim, você seguir o que está no manual, efetivamente, já dá porque o teste já foi feito pesquisa, já foi aprovado. Então, você seguindo rigorosamente tudo que está no manual é o teu norte, é o teu norteador. E os resultados são fiéis por causa dessa rigidez com relação às instruções que são dadas. Porque daí você sabe, cronometrou correto, explicou correto, você espera daquele avaliando uma resposta. Essa resposta você vai jogar no manual, nas tabelas, para ser fidelizado. Então, ele conseguiu esse resultado porque todo o processo anterior foi feito muito certo. Já houve situações em que o avaliado resistiu ou se recusou a cooperar no processo avaliativo? Como você manejou a situação? Sim, eu tenho até exemplo de um guarda. Vigilante quase isso não acontece, porque é o interesse deles em permanecer empregados. Então, eles são muito condescendentes, eles fazem tudo exatamente conforme a gente orienta. Mas já aconteceu de um guarda municipal não querer preencher um dos testes. Não estou confortável, eu não quero preencher. E aí, tá bom, você tem ciência do que essa tua atitude vai ocasionar? Ele, mas eu não quero preencher, tá bom. Acabou a avaliação, eu fiz uma ata de aplicação, né, o que aconteceu, relatando, fiz um documento, né, relatando o acontecimento, assinei esse documento e entreguei pro comando. Falei, fulano de tal não quis preencher, então obviamente o resultado dele é inapto, porque ele faltou testes para ele preencher da normatização, né, pela IN 78, e ele foi reprovado. Eu sei que desagou no processo jurídico, que ele já estava contra a guarda, eu tive que atuar como testemunha da guarda, pontuando o que havia acontecido, e passou os 2 anos, porque eles são reavaliados a cada 2 anos, passou os 2 anos, ele estava lá fazendo a avaliação, aí fez tudo direitinho, enfim. Quanto às técnicas e instrumentos, como você decide qual instrumento utilizar em cada caso e quais são os mais utilizados? Então, segundo a IN 78, ela estipula que seja aplicado um teste de atenção concentrada, um teste de atenção difusa, um teste de memória, um teste de inteligência e 2 testes de personalidade. Ponto. Aí a escolha dos testes é de cada profissional. Então, dentro da gama de testes de atenção concentrada, sei lá, tem 10. Aí a gente pode escolher um, né? E aí a gente seleciona o teste mais adequado à população que nós vamos atender, né? Então, assim, eu conheço todos os testes que tem, tudo que é estrelado, né? Que eles entram no mercado. Eu já procuro fazer cursos para atualização, justamente para a gente utilizar o mais adequado a cada uma da população que a gente vai atender. Como você atua quando o resultado da avaliação contraria a expectativa do paciente ou da instituição que solicitou? E como você explica esse resultado para alguém leigo no assunto? Então, isso que eu estava falando, né, do menino que foi considerado inapto. Ele quer fazer o curso de formação
E apesar da aplicação, e eu sou muito minuciosa nessa aplicação, né? Isso quer dizer, eu deixo bem livre para perguntar, para tirar dúvidas, tudo. Ele foi muito lento e reprovou. Então, dou essa devolutiva para ele pontual, né? Dando esse retorno para ele, por que ele não foi considerado inapto, que ele foi considerado inapto naquele momento. E depois disso, depois dessa devolutiva, eu passo para a escola, e quando é guarda, a gente passa para a instituição. Ó, fulano de tal foi considerado inapto, eles sabem que daí ficam por 30 dias sem arma, daí 30 dias retornam para fazer a avaliação. Quais preparos considera importantes para oferecer ao paciente um bom processo avaliativo? E quais aspectos uma avaliação psicológica pode transformar na vida do paciente? Primeiro, um bom rapport, né? Isso quer dizer, você receber, independente da população, né? Se é vigilante, se é guarda, ou também eu tenho bastante que é encaminhado pelos estandes de tiro para fazer porte de arma para CR, para compra de arma, ou para CAC, que é colecionadores e atiradores. Então, é um bom rapport. Você faz um bom rapport, explica para que ele está ali, né? Por que é essa necessidade da Polícia Federal de saber que pessoas estejam preparadas para utilizar a arma, a exigência, por que é essa exigência da Polícia Federal de ter uma avaliação psicológica anterior, né? Então a gente faz um bom rapport, é o melhor de todos. Por quê? Porque ele entende, eles já vêm, muitas vezes eles vêm muito preconceituosos, principalmente com o Detran. Por que o Detran reprova um monte, né? Agora, tem uma condição mínima e é isso que a gente passa para eles. Então o bom rapport é o principal. E principalmente quando você pergunta os aspectos da avaliação que pode transformar a vida do paciente, é quando eu atuo com a avaliação psicológica em concursos, né, concursos públicos, porque eu sempre esclareço isso para todas as turmas que eu falo, né? Quando você trabalha com avaliação psicológica, a exigência da polícia, da avaliação psicológica num concurso público é saber se a pessoa tem um perfil mínimo para poder estar trabalhando naquela função. Muito bem. E aí, se ele reprova, né? Como que é feito um recurso administrativo, né? Qual é a diferença dele sozinho tomar conhecimento desse resultado, ou se ele vai acompanhado por um profissional, qual é a diferença? Ele sozinho, a banca somente lê o laudo, ponto. Se ele vai acompanhado por um profissional, a banca é obrigada a dar os testes que ele fez no dia do concurso na minha mão. E aí eu vou arrumar todos os argumentos para poder fazer a defesa, né? Isso quer dizer, se foram utilizadas tabelas corretas, se foi aplicado corretamente, ver todos esses detalhes. E isso modifica uma vida, né? Isso quer dizer, imagina no concurso que o cara sempre sonhou em ser um policial militar, né? E ele vai sozinho, ele às vezes nem é por causa dele que ele reprovou, às vezes é feito contagem errada. Já encontrei testes feitos com contagem errada e prejudicaram ele, entendeu? Quais habilidades práticas você acredita que os alunos deveriam desenvolver desde cedo para atuar bem em avaliação psicológica? Olha, mais do que eu sou muito hiperativa, assim, eu gosto de processos que comecem e acabem rápido, né? Então eu nunca seria psicanalista, por exemplo. Né? Por quê? Porque são processos muito longos e eu sou muito dinâmica, né? Então eu gosto de começar a encerrar processo. Só para ter uma noção, concursos públicos, eu sou contratada basicamente um mês antes de iniciar o processo, para eu preparar todo o material, preparar a equipe, treinar todo mundo, né? Ok? Aí começa o concurso, aplica, o pico do concurso é o dia da aplicação, com todos os erros, os erros que podem ocasionar, o que tem que contornar, o que dá para resolver. 15 dias para corrigir, mais 5 dias para devolutiva, e acaba o processo. Acaba, né? Você entregou a relação definitiva do resultado, acabou o processo. Vigilantes, a gente faz a aplicação, acaba a aplicação, manda o resultado, acabou o processo. Então são processos muito dinâmicos. Então, para começar, você já tem que gostar de testes, né? Gostar de ler testes, né? Então tem testes novos, o que ele avalia, se aprofundar nisso. Tem que gostar de testes, tem que gostar de processos dinâmicos. Não dá para ficar esperando muito tempo, né? Tem que fazer muito dinamicamente toda
essa correção de testes, tudo para você dar um resultado rápido para os candidatos, né? Aqui no caso, para os candidatos a ser vigilantes ou as reciclagens de vigilante. E para encerrar, como você enxerga o impacto das novas tecnologias, inteligência artificial, tablets e smartphones, redes sociais, testes online, aplicativos, entre outros, na prática avaliativa? Então, a inteligência artificial, a priori, quando é feito as avaliações presenciais, como a gente faz aqui, não interfere, tá? Mas, por exemplo, a gente já percebeu que o que está acontecendo, por exemplo, em cursos preparatórios para concursos, entendeu? Há uma prostituição, eles dão publicidade, né? Eles conseguem, eu prefiro não crer que tenha um profissional feito isso, né? Mas eles têm profissionais que dão publicidade, os cursinhos dão publicidade às respostas dos testes psicológicos para o candidato conseguir passar, né? Eu já tive a experiência em São Paulo, que candidatos já me contaram, que tem profissionais, que eu não considero profissionais, que cobram 10 mil reais para dar todas as respostas, mas o candidato só paga se ele passar no concurso. Então é feito em contrato isso. Isso eu ouvi de candidatos em concursos, né? Então acontece, como todas as áreas têm esses mal profissionais, né? Mas eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dizer, eu faço e gosto de fazer muito bem feito, por isso que eu tenho o nome na avaliação psicológica, principalmente em concursos e para o porte e manuseio de arma de fogo. Então é isso, muito obrigada. E as outras perguntas? Ai, 12. Ah, não, você falou que tinha mais aqui. É que eu tinha marcado no celular, mas ela trouxe no papel.